Veio Samuel, que Deus permitiu para dar um recado para eles. Alguns vão dizer que é um demônio, que os demônios têm esse poder, no espiritismo hoje é assim. No livrinho ali, o autor diz que foi o entendimento de Saul, né? Foi o entendimento. Ele está tão apavorado, né? Que ele pode ter criado. Outros vão dizer que foi uma farsa. A necromante entendeu mais ou menos o negócio. E Chico Xavier. Porque quem foi falando foi Saul, né? Chico Xavier já estava ali, rapaz. É, por aí, né? Então, um capítulo bem estranho também, né? Primeira e Segunda Reis recebe esse nome por causa das primeiras palavras do livro, sendo rei, né? Já começa com essa palavra, né? E aí vai, finaliza o reinado de Davi, começa o reinado de Salomão. O tema desses livros, a história dos reis de Israel e de Judá. O livro retrata a divisão do reino, eu falei disso antes, né? Vocês lembram quem foi o rei? O último rei que estava tudo unificado? Salomão, seu filho Roboão. E aí o Jeroboão voltou, que estava exilado no Egito, se não me engano, voltou, pediu para Roboão, dá uma liberada aí no trabalho, porque Salomão fez trabalho forçado, né, com o povo. Era duro Salomão na queda. Dá uma liberada aí para nós, tá muito difícil, mas já foi com intenção, né? E aí Roboão falou, tá, daqui a 3 dias vocês voltam. Aí ele foi ouvir os conselheiros do pai dele, os homens de idade, sábios. O pessoal falou, não, ouça o povo, eles vão ser teus amigos, faz o que eles pedem agora. Mas daí ele resolveu pedir conselho para os jovens que cresceram entre eles. E o pessoal falou, não, você tem que falar que o dedo mínimo, meu dedo mínimo é mais grosso que o lombo do meu pai. E vocês vão se lascar. Meu pai castigou vocês com chicote, eu vou castigar vocês com escorpiões, que é chicote pontiagudo, né, com pontas de ferro, com espinhos. Vocês vão sofrer mais ainda, em outras palavras, né? E o Roboão decidiu ouvir o conselho dos amigos. Aí o pessoal falou, né? Vai para tua casa, filho de Davi. Né? Nós não temos nada contigo. O Roboão se tornou o rei do reino norte, né? O reino de Israel. Perdão, Roboão, reino sul, reino de Judá, e Jeroboão, reino norte, reino de Israel. Aqui tem a divisão do reino. É importante a gente saber isso, porque quando você lê Segunda Reis, Primeira Reis e Segunda Reis, você lê, o rei de Israel, o rei de Judá, como assim? Não é tudo a mesma coisa? Até Salomão é tudo a mesma coisa. Até o início do reinado de Roboão é a mesma coisa. Depois não. Depois são 2 reinos diferentes e são inimigos. Até fazem guerra. Em alguns momentos parece ter uma amizade, mas em outros momentos tem guerra, né? Também relata o fim do reino de Israel e o reino de Judá. Os assírios acabaram com Israel. Vocês lembram dos samaritanos do Novo Testamento? Não lembram de Jesus? João 4, Jesus conversando com uma mulher samaritana. Lembram? Sim. O pessoal fica meio espantado que Jesus estava conversando com uma mulher e ela era samaritana. O texto vai dizer porque os judeus não se dão com os samaritanos. Você sabe o que são os samaritanos? Da água lá com a samaritana, é isso? Uhum. No poço? Da Isso. adúlteras? Ela já estava no 5º. E não era dela. Teve 5 maridos e esse agora não era dela marido, né? Ela era samaritana. Né? E o texto vai dizer que eles não se dão com samaritanos. Jesus vai contar a parábola do bom samaritano, né? Dizendo que o samaritano era bom. Os judeus e os samaritanos tinham uma briga, né? A briga começa no fim do reinado de Israel. O que acontece? Samaria se tornou, durante o reinado de Israel, a capital de Israel. E Jerusalém, capital de Judá. Jerusalém está ligado aos descendentes de Davi. Isso, nessa separação. E Samaria e Israel, aí não tem descendente de Israel. Eles começam a brigar entre eles, um toma o poder, outro toma o poder, o negócio fica feio. Aí o rei da Síria invadiu Israel, o que não é o de Davi, né? Invadiu Israel. Quando eu falar Judá, vocês lembram da tribo de Judá, vocês lembram de Davi, tá? Israel é outro reino, né? Invadiu, e qual era a estratégia dele? Ele tirava o povo da terra e levava outros para aquela terra. Então levava gente de outras regiões para morar ali. E o pessoal idolatrava, fazia outras coisas, outros deuses. E Deus mandou leões e animais da terra para castigar aquele povo. Eles falaram, mas o que nós vamos fazer? Aí eles tiveram uma ideia, vamos pegar um sacerdote deles,
desses que foram exilados, botar lá no meio para eles adorarem o Deus da terra. Porque eles pensavam que cada terra tinha um Deus diferente. Né? Então mandaram, e o sacerdote ensinou algumas coisas, então o culto deles era uma mistura de algumas coisas do judaísmo com o paganismo. Daí surgiram os samaritanos. E é por isso que os judeus, no Novo Testamento você vai ler, não se dão com os samaritanos. Por causa dessa estratégia do rei da Síria que destruiu Israel. Misturou. Então o samaritano não era nada mais do que um judeu mestiço. Judeu mestiço e idólatra. Né? Isso está em 2 Reis 17. Eu sei por que eu sempre comparava os samaritanos com ciganos. Não, eles são de Samaria, né? Não assim na literária. Estou dizendo assim, eu comparava. Tua comparação que vinha na tua mente. Que o cigano hoje, tu se desenha aqui perto da gente, a gente sempre fica cuidando, né? Pela nossa barreira com eles. Barreira, né? Faz sentido, né? Samaria era a capital. Samaria é a capital de Israel, né? Que coisa, no Novo Testamento lá, tu vê quando Jesus chega lá em João 4, se não me falha a memória, quando tem a distinção ali da mulher de Samaria, né? É tudo por causa desse contexto. Isso aí, João 4, a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano Jesus está dando nos dedos meio, por exemplo. Porque os judeus puro sangue não ajudaram, mas um samaritano sem vergonha, vagabundo, safado, idólatra ajudou. A lição de Jesus ali é... Ele que está nos dedos dos que se acham. Dos fariseus, dos mestres da lei. Os mestres da lei. Quem é meu próximo? Foi a pergunta que motivou Jesus a contar. E Jesus termina dizendo assim, quem foi o próximo? E o judeuzão bom não teve nem a capacidade de dizer o samaritano, porque eles nem falavam, né? Aquele que ajudou, ele respondeu, né? Então Jesus desmoronou o cara ali, né? O pior pecado cometido pelos reis era a idolatria. Tu apertava Jesus, vinha bom. Não adianta. Não era apertar Então apenas 2 reis retiraram altares idólatras, Josias e Ezequias, que tiveram a decência de limpar tudo, né? Depois do período aí de Salomão. Salomão foi bem idólatra, tá? Salomão assim foi um rei, começou bem, mas depois bicho pegou. Ele disse que sabe que tem quem acha que ele não... O pessoal tem uma teoria, que ele, no final da vida dele, ele se arrependeu e escreveu o Eclesiastes, e tem quem diz não foi ele que escreveu o Eclesiastes. Né? Tem as teorias, né? Salomão. Sim, mas ele chegou a se arrepender daí no final da vida, né? Uma teoria. O final da história dele que está narrado em Reis e Crônicas não mostra isso, né? Só Eclesiastes. Os acham que ele não foi para o céu, né? Pois é. Quer dizer, o que nós vamos dizer? Pra mim, pra mim o livro mais não coloca mais café, cara. Pode Só usando borda ele é mais, não precisa mais café. Gente, vai virar um fim de Israel, né, com a Síria, 700 e alguma coisa, e 586, se eu não me engano, o fim de Judá. Sim. Que aí vem o rei Nabucodonosor, né, invade Jerusalém, leva o pessoal, na verdade são três fases do exílio, leva um povo, vai, leva outro, vai, leva outro. E aí acaba o reino de Judá. Aí vem 1ª e 2ª Crônicas. E aí, já não contou as histórias dos reis? Por que tem que ter crônicas? As crônicas Já não contou, né? Tava todos os reis lá, pra que contar de novo, né? Volta de novo. Tem crônicas. Crônicas, as histórias da monarquia, só que tem uma ênfase diferente. Não conta as histórias do reino de Israel. Vai contar só... Elias está em Reis, Elias 1ª Reis, Eliseu 2ª Reis. Crônicas vai dar ênfase em Judá. E Crônicas, por exemplo, 1ª Crônicas já tem bastante dificuldade para isso. Começa assim com um presentaço, 10 capítulos de genealogia, 9 capítulos de 1ª Crônicas, genealogia. Tá? Crônicas foi escrito num período diferente de Reis, foi escrito depois do exílio, depois que o pessoal voltou da Babilônia, foi escrito Crônicas, tá? Originalmente fazia parte do mesmo livro de Esdras e Neemias, né, que vão falar depois da volta aí do exílio, né? Então o tema é a escolha do local de adoração, o Templo de Jerusalém, tá? Vai revisar a história de Davi, vai pegar o final da história de Saul, a morte dele, e começa com a história de Davi, tá? Estes livros contêm mais genealogias, então algumas histórias não são apresentadas. Você não encontra histórias que estão, por
por exemplo, em 1 Reis ou em 2 Samuel, histórias do rei Davi, né? Tá faltando muita história lá, porque não é o propósito do autor. E há uma diferença entre 2 Samuel 24:1 e 1 Crônicas 21. Vamos abrir lá. Bom, 2 Samuel 24:1. Alguém lê 2 Samuel 24:1, outra pessoa lê 1 Crônicas 21:1. Tá? Mais uma Prestem vez. atenção. Ó. Qual que você lê? 2 Samuel 24:1. Prestem atenção. Mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levantando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Quem é que incitou Davi a fazer o censo? O Senhor. Aqui o texto está dizendo que Deus irou e incitou Davi. Agora vamos para 1 Crônicas 21:1. Deus puniu Davi pela contagem de Israel. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer a contagem de Israel. Tá, peraí. Quem é que incitou Davi? Foi Deus ou foi Satanás? Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer a contagem de Israel. Tá, mas em 2 Samuel a gente leu que Deus se irou e incitou Davi. Quem é que incitou? Como é que é esse negócio? Mas, Cara, esse negócio. se Deus castigou, foi Satanás. A gente entende a verdade que Deus é soberano sobre todas as situações, né? Você lê o livro de Jó, você vê que Satanás não age sem a vontade permissiva de Deus, Deus permitindo as coisas, né? Agora, o livro de Crônicas tem uma coisa diferente do livro de Reis. Reis foi escrito antes do exílio da Babilônia. E antes do exílio da Babilônia, o pessoal não tinha, o povo de Israel não tinha noção de Satanás. Não tinha essa noção. Colocou o Senhor. Depois, isso, eles atribuíam todas as coisas boas e ruins a Deus. Né? Depois disso, vem esse conceito de Satanás, de um inimigo, e aí eles começam a entender melhor. Né? Então, qual é a resposta que a gente tem? É esse período da história que eles foram escritos. O Pentateuco não cita Satanás. Não cita. Não cita. O máximo que nós temos em Gênesis é a serpente. Mas ali fala de um animal, né? Depois Jesus vai dizer que essa serpente é Satanás, né? O Apocalipse. E no livro de Jó. O livro de Jó é um grande mistério, sabe por quê? Porque pelos textos ele parece um livro muito antigo, mais antigo do que Crônicas, do que Reis, mas ele mistura algumas coisas que são mais novas, por exemplo, essa questão de Satanás. Eu gosto muito desse livro. Eu, quando eu estou meio pensativo na vida, eu vou pra esse. Vai ler Jó, já é bom. Nossa. É um bom livro, né? É bom, e é interessante você ver a discussão dos caras, né? Que às vezes a gente, primeiro e segundo, e os dois últimos capítulos, mas o debate deles ali é interessante. Não, né? debate filosófico, né? Os É. caras os amigos de Jó tinham um conhecimento bem vasto. Lá eram chatos. Brincadeira. Os caras eram Cada chatos. um queria defender a sua própria. Argumento. Eles faziam o que às vezes a gente faz, ficam achando problema, né? Às vezes a pessoa tá lá mal, ela precisa de um abraço, precisa sentar do lado e ficar junto. A gente, não, mas você tá passando problema por causa disso, isso. Eles queriam que Jó assumisse o pecado dele. Justiça retributiva a gente chama. Que às vezes o Antigo Testamento parece mostrar e Jó quebra isso. Você fez mal, você recebe mal. Você fez bem, você recebe bem. Você está passando por problema, Jó, você tem pecado na tua vida. Os caras chegam a acusar Jó, mas isso é outro livro, né, que a gente pode comentar outra hora. Chegam a acusar Jó de negar, roubado da viúva, roubado do órfão, negar pão pro faminto. Eles estão acusando Jó de um monte de coisa lá e Jó não fez nada disso. Né? Jó não fez nada disso. É só uma brincadeirinha de Satanás e Deus, mais nada. E- Essa boca lá e detona ali. Vamos ver quem vence. Meu filho vai me obedecer, não vai me desonrar e não vai me negar. não sei se é uma brincadeirinha, Eu Mas falei, só nessa- então de brincadeira, óbvio, né? mas nessa observação é interessante como Deus se coloca como Jó, né? Porque parte de Deus, você viu meu servo Jó? Vistes o meu servo Jó? Né? Deus está falando Enaltecendo. como um pai falando Orgulhoso do do filho, filho, né? Pai do O senhor filho, Juliano né? do filho, que é. Ah, então tira tudo, filhinho, pra ver se ele vai te amar ainda. Mas é E Jó interessante não que ainda obedeceu. assim Deus coloca barreiras, né? Você Sim. pode fazer isso, mas Sim. não isso. Quem manda é Deus. Depois você pode fazer isso, mas não tira a vida, né? Deus está colocando barreiras, né? Então não há uma disputa entre De Deus limite, eu e acho. Satanás. E a Deus ele é soberano. aguentar a pressão psicológica, tá louco? Se colocar no lugar dele no livro, o cara tem que parar de reclamar da vida. É verdade, com certeza. Mas ele
Chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento, né? É, porque fizesse Foi isso, fácil, meu né? Deus. Então tá, livro de Esdras, aqui o pessoal voltando do exílio. Lembra que acaba Crônicas e Reis, o pessoal indo para a Babilônia. Né? Aqui eles voltando da Babilônia. Esdras, o nome dele significa ajuda. Esdras era um escriba. O que era um escriba? Um especialista na lei. Ele escrevia, copiava a lei de Deus. Né? O tema, a volta do remanescente a Judá e a construção do templo. Tá? Demorou aproximadamente 23 anos para reconstruir o templo. Quando o rei da Babilônia veio, destruiu o templo. Né? Destruiu, levou embora tudo. Né? Depois do reino da Babilônia veio o reino dos Medos e Persas, invadiu a Babilônia, né? E aí Ciro deu um decreto que o povo de Israel poderia voltar então para a sua nação, né? E aí voltam alguns com Zorobabel, que é encarregado de construir o templo. E Esdras escreve sobre isso, mas Esdras não estava lá na reconstrução do templo. Essa diferença entre o término da construção do templo e a chegada de Esdras lá dá mais ou menos 60 anos. Então Esdras escreveu a respeito das histórias que ele ouviu, né? A gente atribui a Esdras a autoria desse livro, né? Mas quando Esdras está lá acontecem algumas coisas bem legais, né? Então 23 anos para reconstruir o templo. Na Bíblia hebraica